Agora vamos lá, família Amor Exigente. Quem não conhece ainda o Amor Exigente precisa conhecer. Quem está sofrendo por conta da dependência química, seja o próprio dependente químico ou familiar do dependente químico, precisa conhecer. Quem não tem problema com dependência química, corre para o Amor Exigente, porque é um grupo, gente, antes de qualquer coisa, de qualidade de vida, tá? E quando a gente fala de dependência química, a gente fala de uma compulsão. A gente não pode esquecer que compulsões são várias. Algumas compulsões são lícitas, mas tiram a qualidade de vida, destroem pessoas e famílias. Aliás, destroem uma sociedade. Então, nesses quase 40 anos de história, Amor Exigente foi trabalhando, melhorando, restaurando muitas vidas e está pronto para te receber de braços abertos. Você que é pai e mãe de um pequenininho, faz o grupo de prevenção. A gente não vem com uma cartilha de como é que a gente vai lidar com essa pandemia da dependência química, mas fazendo a prevenção, a gente está um passo adiante, tá? Não fique só. Hoje eu recebo o Luiz Fernando Calduro, que é presidente de Amor Exigente, e a Antônia Wanda de Paiva, que é voluntária de Amor Exigente. Sejam bem-vindos vocês. Muito obrigada pela presença. Muito bom sempre recebê-los. Obrigado, Cláudio. Segunda-feira é um dia que meu coração fica em festa, porque eu aprendo tanto com Amor Exigente e sou voluntária de Amor Exigente com muita gratidão, porque o voluntário mais recebe do que dá, né? Porque a gente aprende Sempre fica um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, não é, Cláudia? Falou tudo, que lindo isso. Eu voluntariado no Amor Exigente dá significância para a nossa vida, transforma-nos. Você conhece a parábola da águia e da galinha? Conta, não. A águia, um criador de galinhas, encontrou um dia uma águia. E achou que era uma galinha, colocou no galinheiro e ali elas foram crescendo juntas, as galinhas e a águia. Até que chega uma visita e diz, mas olha, você está criando uma águia. Não, não é uma águia, é uma galinha. Ela é uma águia, vamos fazer ela voar. Pegou a águia, soltou, a águia não voou. Foi até o telhado da casa, soltou, a águia não voou. Não, mas ela vai voar porque ela é uma águia. Levou ao alto de um penhasco, soltou e a águia voou. E às vezes, Cláudia, nós, como codependentes, nós como pessoas que não aprendemos a dar uma significância à nossa vida como voluntários, nós ficamos ciscando no galinheiro da vida, esquecendo-nos que nós temos possibilidade e um incentivo da Divina Majestade de voarmos alto. É isso aí. Lembrou uma frase que eu gosto muito, né? Que diz que se a gente quer voar alto, a gente tem que parar de andar com os pintinhos. A gente precisa começar a andar com águias. É isso. Muito bom. Aí. Muito bem. Agora, a importância da família é vital, é crucial, né? E a gente sabe que na dependência química ou em qualquer outra compulsão, a família tem que estar envolvida. Agora, como e por quê, Wanda? Prazer estar aqui, obrigada. Prazer te receber, obrigada. A família, base de tudo. Então, tudo aquilo que o indivíduo vai fazer mais tarde, a gente tem que lembrar que 90% pelo menos ele aprendeu em casa. Então, essas bases vêm de casa. E quem constitui uma família tem que pensar nisso. E cada membro da família também tem que estar pensando nisso, que ali é a base. Quem consegue aprender algumas coisas, ainda sofre um pouquinho na vida fora da família, fora dos muros da casa e da família, imagine quem dentro da própria família não se respeita, não se valoriza, não se ama, não ama o outro a ponto de ser generoso, de cooperar, de partilhar, né? Se ficar só naquela competição primeiro eu, a família desanda. E a pessoa também, mais tarde, ela não vai ter bases sólidas para enfrentar os desafios que a gente encontra fora dos muros da família, né? Perfeito. Agora, o ideal é a gente fazer como a Wanda está falando, né? Cuidar desde sempre, a família não desandar. Mas, de repente, minha amiga, eu sei que você está assistindo hoje, aliás, colocou aqui na Rede Vida, porque a sua família desandou. E aí, você está numa situação de desespero. Eu sei bem o que você está sentindo e a angústia de olhar e falar, isso saiu do controle, não está bom.
Tem jeito, Luiz Fernando? Quando a gente olha para uma família e fala, não era o que eu queria, o que que eu fiz, o que está acontecendo aqui, tem como consertar? Tem como consertar, Cláudia, em especial quando a pessoa vai em busca de algo que pode ajudá-la. Então pode ser uma terapia, pode ser autoconhecimento e pode ser um grupo de auto e mútua ajuda do Amor Exigente, onde ela vai entender o que é uma família terapêutica, aonde ela vai poder fazer pequenas mudanças, incluindo na sua família disciplina, regras, organização e cooperação, que é o tema que trabalhamos em todo o mês de outubro, juntamente com a espiritualidade, porque quando a gente aprende a cooperar, a gente está sendo espiritualizado. A gente deixa de ser egoísta, a gente deixa de ser folgado e quando somos folgados sabemos que ao nosso lado convive um sufocado, né? É verdade, é isso aí. Quando somos folgados, do nosso lado tem um sufocado. E o que tem de mãe sufocada? É a senhora, né? Sufocada. Parece até que sua casa é um hotel, né? Menos pra você. Ah, é um tal de entra e sai, tá tudo pronto. E você não sabe muito bem como mudar essa história. Como é que a gente muda a dinâmica familiar quando tem uma sufocada? Porque normalmente falo uma, porque normalmente são as mulheres. Desculpem os homens que não são os folgados, que também são sufocados. Eu entendo que tem vários, mas muitas mulheres sufocadas, alguns homens também. Como é que a gente muda essa dinâmica? Hoje eu aprendi no Amor Exigente que, primeiro, a pessoa tem que se amar. Ela tem que se amar, ela tem que se autoconhecer. Porque, principalmente as mulheres, a gente ainda vê muito isso, que as mulheres são criadas só para acolher, fazer, oferecer, para dar para o outro o melhor possível. E esquece que ela também é humana, que ela também precisa receber algo em troca, senão ela fica vazia, porque ela só dá o melhor para isso, faz o melhor para o filho, para o marido, para o vizinho, para o irmão, para o pai, para a avó, né? Para todo mundo, e esquece de si. Por quê? Porque o amor que ela tem pelos outros acaba se tornando o entendimento que ela tem de amor é dar para os outros e não enxergar a si mesma. Então a pessoa precisa aprender a se enxergar. Peraí, eu me amo, eu me respeito, aprender a se amar, a se respeitar e ir colocando limite nas coisas e organizando, aprendendo a palavra mais difícil do mundo. Não, mas com jeito, com calma. Não é dizer não assim de primeira. Eu precisei treinar muito tempo para aprender a dizer não. E para aprender a dizer não devagar. Você vai contar esse progresso, porque eu acho que tem muita gente querendo entender. Então, daqui a pouquinho, vou pedir 2 minutos. Daqui a 2 minutos, a gente vai aprender com a Wanda a dizer não. É isso? Vou tentar ensinar. Eu quero 2 coisas. Ela vai ensinar a gente a falar não. E você, Luiz Fernando, vou deixar um desafio para você. Você vai ensinar a gente o que é se amar. Como é que a gente aprende a se amar? Porque quando a gente ouve, primeiro a pessoa tem que se amar, tem gente que fala, tá, mas eu me amo. Não. E de repente está se sentindo sufocada. Eu me amo, mas não sabe dizer não. Daqui a pouco eu volto, tá? É isso aí. Vamos lá, porque hoje é dia da gente colocar em prática. A gente vai pegar tudo isso aqui e vai começar a praticar. A gente também vai começar esse treinamento, combinado? Ah, sabe que essa é uma pergunta que muita gente me faz, né? Até nas minhas redes sociais. Cláudia, como eu faço para falar não? Vamos ver a aula da Wanda aqui. Como é que a gente aprende a falar não? Como é que foi contigo? Eu precisei levar um susto muito grande. Eu tive uma trombose, fiquei sem conseguir praticamente me mover na cama e passei a depender da minha mãe e das minhas irmãs para tudo, até para me mexer de um lado para o outro, né? E durante mais ou menos esse período durou em torno de 2 anos e a única coisa que eu conseguia fazer era pensar. E pensando no que eu gostaria de estar fazendo, no ritmo de vida que eu levava, tudo que eu fazia, que eu corria atrás e que agora eu não podia sequer me mexer numa cama,
E comecei a repensar, poxa vida, se eu tiver uma segunda chance, se eu levantar dessa cama, eu vou mudar. Eu vou mudar, eu vou fazer isso. E fui planejando coisas boas que eu gostaria de ter feito, poderia ter feito, mas que eu não fiz por mim. Eu dei prioridade para os outros, né? E aquilo ficou na minha cabeça, mas eu não tinha muita força para mudar ainda, eu não sabia como mudar, né? E não tinha coragem de mudar, porque para mudar e para fazer tudo aquilo que eu tinha mentalizado e desejava fazer e queria uma segunda chance de viver, eu ia ter que dizer não para muita coisa. Praticamente 99% da minha vida eu ia ter que dizer não, né? E não sabia como. E minhas irmãs me convidaram para uma reunião que elas estavam participando, um grupo muito interessante e tal, mas não me diziam o que era. Vamos, não, eu não posso sentar ainda, quando eu for melhorando eu vou. E foi ficando, né? Nisso elas me convidaram durante uns 2, 3 meses, insistindo que foi a época que eu já estava um pouquinho melhor, né? E aí falaram assim, olha, na semana que vem tem um moço lá que vai dar uma palestra sobre codependência. Eu falei, acho que eu já vi isso em algum lugar na televisão, onde foi mesmo, mas não conseguia lembrar. E eu falei, tá, então vamos, né? Fui com dificuldade, na época com aquele andador de pezinho, me apoiando e tal. E fui, cheguei lá o Luiz Fernando, que foi dar uma palestra no grupo Poema dos Olhos, onde eu sou voluntária, né? Hoje sou voluntária, mas que foi onde eu fui conhecer, foi a porta de entrada, né, do Amor Exigente. E aí eu falei, não, mas que grupo é esse? É um curso? O que é? Não, vamos lá que você vai gostar, eu sei que você vai. E, ou seja, elas entenderam a minha situação e, não, você vai, quando chegar lá você vai descobrir. Eu falei, lá vem coisa. Mas eu fui, né, gostei, nos 5 primeiros minutos que ele começou a falar do que era codependência, eu já falei, eu vou matar as duas. Quem mandou elas ficar contando a minha vida para os outros? Né? E aí, ele foi falando e eu fui, né? Falei, meu Deus do céu, e agora? Né? E no final, quando ele explicou o que era a questão do sigilo e foi explicando a codependência, eu falei, realmente, não precisava elas terem falado, existem outras pessoas, né, que passam por isso. E aí ele foi falando exatamente isso, olha, precisa começar a ter o autoconhecimento e tudo mais. Eu falei, achei a forma de colocar os meus pensamentos, as minhas ideias em prática. Eu vou conhecer melhor essa turma aqui, vamos ver o que é. E se elas me trouxerem... E elas olhavam para mim, olhavam uma para outra e davam aquela risadinha de que, ó, deu certo, ela está gostando, né? E fui a primeira tarefa, né, digamos assim, a meta, perdão. A minha primeira meta foi voltar na semana seguinte, e eu voltei mais uma vez e fui gostando e fui aprendendo. Demorei muito a conseguir falar, porque tudo que era partilhado no grupo era aquilo que eu senti que eu não sabia como expressar. Exatamente isso, essa dificuldade de estar sobrecarregada, sufocada, entendeu? E de não saber dizer não e não querer dizer não. Né? Mais do que não saber, não querer dizer não, porque você tem medo de magoar, de constranger, mas sempre fez tudo. Como assim, de repente, você vai dizer não? Mas participando do Amor Exigente, aprendendo, lendo os livros, entrei, vi alguns programas, vi a revista, fui lendo algumas coisas, comprei livros sobre codependência, fui aprendendo, né? E aplicando em mim, eu aprendendo para mim mesma. E hoje, quem me conheceu diz que eu sou outra pessoa. Tive, inclusive, a coragem de, dentro daquele propósito que eu me fiz, estando numa cama, né, que eu estava na época com 110 quilos, eu falei, não, para eu viver, o que bloqueou minha vida durante muito tempo foi a obesidade. Eu cheguei a ter 160 quilos, tá? Eu falei, não, a obesidade sempre foi um empecilho, porque eu sou inteligente, estudada, tenho vários certificados, uma boa profissão, vivo estudando, pós-graduação, mestrado, doutorado. Falei, não, alguma coisa. E a obesidade sempre, socialmente, é um limitador, né?
E eu falei, não, eu vou tomar coragem, vou enfrentar essa bariátrica, vou procurar médico, vou fazer os exames, vou enfrentar a dieta e eu vou sobreviver porque vou fazer valer a pena essa segunda chance. E aprender a dizer não foi isso. E tem me ajudado. E hoje eu sou outra pessoa graças ao amor exigente, é o que eu aprendi lá. E o mais interessante que a Wanda falando, eu estava pensando assim, nesses 2 anos que você ficou completamente dependente da sua mãe, da sua irmã, o mundo continuou, você não era inevitável, não era imprescindível que você estivesse ali cuidando de tudo? O que mais doeu nesse período todo é que as pessoas que eu mais amava, mais me dedicava, muitas nem ligaram para saber se eu estava viva ou morta durante esse tempo todo. Algumas poucas que iam lá em casa, chegavam na porta, oi, tudo bem? E iam embora, poucas foram lá e sentaram e quiseram conversar. Então tudo isso foi aquele tapa na cara. Mas olha, tudo a ver com a palavra de hoje, né? Não importa pelo que a gente, o que é que a gente está passando, é na nossa fraqueza que Deus aperfeiçoa nosso caráter, né? Então é quando a gente está fraco é que a gente é forte, a gente vai aprendendo a ser resiliente e forte. Eu brinquei com você, falei, nem foi imprescindível que você estivesse lidando com tudo, porque na verdade a gente realmente não é insubstituível. A gente não é a pessoa que tem que fazer tudo, dar conta de tudo. A gente precisa aprender a delegar. Isso faz parte desse processo. Isso faz parte do processo de saber e aprender a se amar, Luiz Fernando? Isso mesmo, não é, Cláudia? O amar-se vem do autoconhecimento e de termos um papel bem definido na vida da gente, aonde nós nos priorizamos. E no Amor Exigente a gente aprende, não é, que nós não devemos jamais colocar na mão de outra pessoa a nossa própria felicidade. Então esse auto-amor vem dessa autoestima que vai sendo trabalhada aos poucos dentro dos grupos, através dos princípios, através dessa questão de nós quebrarmos paradigmas, né? E então, estávamos antes de entrar aqui, Cláudia, brincando aqui fora na coxia, que a Wanda engordou tanto porque, ao não saber dizer não, ela engolia sapo. Ela falou, não, Luiz Fernando, eu não engolia sapo, eu engoli o brejo inteiro. Então, veja, essa indisposição consigo mesmo de não se amar, de não se colocar como o primeiro da lista, não é? Faz com que a gente acabe colocando para dentro da gente, não só um excesso de alimentos, mas excessos de sentimentos ruins que vão nos intoxicando. Por isso que a terapia do espelho que nós praticamos no Amor Exigente é fundamental. Porque quando a gente começa a contar uma história, quando a gente ouve um outro falando, a gente se identifica, a gente sabe o que está acontecendo e aí a gente começa a fazer as mudanças no nosso comportamento. O Amor Exigente é fantástico, gente. Eu te convido para participar, não fique só. Hoje mesmo eu respondi para uma pessoa que queria o contato do Amor Exigente. Entre em contato, de onde você estiver assistindo ao Vida Melhor, através do WhatsApp, 19 2519 6555. Com certeza que você vai ter aí a força que você precisa. Vá a um grupo. Existem os grupos online, mas a sua participação presencial faz muita diferença. Vá a um grupo. 19 2519 6555. O site é amorexigente.org.br e o Instagram Amor Exigente Oficial. E a gente continua na campanha pelo Instituto Padre Haroldo. Faça a sua contribuição, faça a sua doação. Não importa quanto você pode ajudar. Essa instituição é seríssima. Padre Haroldo deixou como legado o Amor Exigente também, Instituto Padre Haroldo, que, gente, ao longo de tantos anos tem transformado vidas e vidas e está passando por uma situação financeira dificílima. E, de repente, você está aí, né, pensando, quero ajudar uma instituição séria. É essa. Entra no site Instituto Padre Haroldo, só colocar lá na internet que você encontra e faça a sua doação voluntária, que vai ser especial. Muito obrigada. Antônia Wanda de Paiva, Luiz Fernando Calduro e até a próxima. Obrigado, Cláudia. Ótima noite para vocês. Boa semana. Santo Anjo do Senhor, que hoje é o dia do Anjo da Guarda, abençoe sua vida. Amém.
do seu A netinho e de todos da sua nós. casa. Obrigada. Obrigada a todos.